Então, vamos começar aqui a gravação da aula. O Pedro vai estar ajudando. Nessa aula, nessa primeira parte aqui, o que a gente vai ver? Nós vamos ver sobre o processo de compilação de programas, que é uma coisa que a gente tem feito todas as aulas, praticamente a gente tem usado compilação, quer dizer, todas as aulas em C, a gente tem feito o processo de compilação, mas hoje a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona, de fato, a compilação, tá bom? Então, assim, a gente vai, talvez no finalzinho, ver alguma coisa relativamente nova à linguagem em si, mas a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona o processo como um todo, tá? Então, eu vou pegar. Tá vendo a minha tela, Pedro? Sim, prof. Eu vou Certinho. chamar aqui de m.c e aí eu vou. Ah, Pode falar. na verdade, professor, você pode Diga. puxar um pouquinho para baixo, tá? Não tá aparecendo a parte de cima. Tá, eu vou arrumar aqui. E agora? Aí, agora sim. Beleza. stdio.h. Tá. Então, vamos fazer o nosso famoso main. C asterisco argv. Ok? O que a gente vai fazer aqui? Bem, primeira coisa, eu tenho uma função aqui. Lembra dessa aula? A gente teve uma aula já com isso. Eu vou ter uma função aqui que eu passo um x, ele faz uma conta e me retorna um valor para esse x. Então vamos começar lendo esse x. Então eu tenho um x aqui. Aí eu vou dar um scanf nesse x, %d, opa, e comercial x, certo? Aí eu vou ter uma outra variável y, que eu vou chamar o f de x aqui, tá bom? Bem, primeira coisa. Cadê a numeração? Tá aqui. Bem, a primeira coisa é a seguinte, Pedro. Quando tiver esse programa, para esse programa estar completo, totalmente completo, o que está faltando? Você declarar f de x. Exatamente, eu sabia o que a f de x faz, né? Então, a gente tem compilado, você consegue ver ali minha linha de compilação lá no final? Não, não tá aparecendo. Tem que puxar um pouquinho para cima. Tá, deixa eu arrumar aqui então. Agora. Aí, agora sim. Tá, o que a gente tem usado, bem, isso daí vai variar dependendo se você estiver usando, por exemplo, o Windows ou outra plataforma, vai mudar isso. Eu estou fazendo isso em GCC. Sinceramente, eu não consigo te ajudar como é que você faz isso no Windows, no VS Code ou tudo mais. Mas, de qualquer forma, o conceito existe em todas elas vai existir essa forma de fazer, que é, bem, a gente tem duas coisas diferentes, que uma é você compilar o programa e a outra é você linkar o programa, ou ligar o programa, ou juntar o programa, tem várias formas de falar, mas ou linkar, já que vocês gostam de falar printar era coisa da geração de vocês, na minha geração a gente não falava printar não, tá? Mas já que vocês gostam de falar printar, então a gente pode falar que a gente vai linkar o programa também. Mas aí funciona assim. Normalmente a gente tem feito dessa forma, né? -o, o nome do programa que é para ser gerado, e m.c, ou m.c é o nome desse arquivo aqui que eu criei, tá? Se eu tentar compilar o programa desse jeito, ele vai dar errado. Ele vai dar errado por quê? Ele vai dar errado, bem, duas coisas. Primeiro, ele está falando que a declaração do F foi implícita, mas depois, isso aqui é só um warning. O warning normalmente não te impede de você continuar. Ele só está te avisando tem alguma coisa estranha aqui, é melhor você prestar atenção, mas ele não te impede. Agora, depois sim, depois deu um erro. O erro na hora do LD aqui, parece uma coisa que não faz lá muito sentido, ele está falando que o F não está definido. Então, nesse momento aqui, se eu pedir, ó, ls é para ver o que tem de arquivos. O único arquivo que ele me diz que existe é o arquivo m.c. Então, falhou, deu errado. Essa primeira parte, de onde ele simplesmente ele avisa que o F tá com problema, a gente já consegue resolver. Só que isso aí significa o seguinte, já que aquilo ali é só um warning, significa que eu consigo compilar, eu vou mudar agora os parâmetros, -o, m.o, -c, esse -c é novidade, ele não aparecia aqui antes, -c, m.c, tá? E aí, repara que não deu mais o erro, só deu o warning. Certo? Só deu o warning. O warning é o warning de que ele não sabe não sabe o que é o F, tá bom? Você lembra como é que a gente faz para ele parar de dar esse warning, Pedro? É só declarar a função em si. Exatamente. Int f de x, acabou. Isso, int f de int x,
certo? Aí eu tenho duas opções, inclusive, né? Eu posso fazer aqui, né? É igual a x vezes 42. Isso daí que tá me dando o x inteiro, essa é uma opção. Só que eu vou mostrar que fazendo isso, ele já resolve o problema, certo? Tá aqui. Olha lá, não deu mais erro, ok? Mas a gente não precisa fazer desse jeito. A gente não precisa de dar a própria definição do f. Basta que a gente dê a declaração do f, certo? Então, nesse caso aqui, a única coisa que está acontecendo é o compilador sabe como é que a f é e ele não precisa fazer uma definição implícita da f, que é o que ele reclamou. Então, ó, mesma linha de comando, menos GCC menos O, m.o, menos C, m.c, compilou sem dar nenhuma reclamação, certo? Não deu mais nenhum erro, tá bom? Porém, não tem, mas eu não sei a F ainda. Não mudou? Que mágica que é essa? Será que o GCC ele lembra a versão antiga do arquivo que tem uma F, por isso ele... Não. Ele não existe mais uma F aqui. Então, o que a gente tem, na verdade, o que aconteceu aqui, não é que ele compilou o meu programa, ele não gerou o meu programa ainda. Então, eu não tenho um programa. Se eu pedir para ele dizer o que está na linha, aqui no meu diretório, ele vai me dizer que o meu diretório tem um m.o. Não tem mais nenhum, não tem um prog ainda, mas tem um m.o. Se eu pegar e tentar rodar o m.o, não existe. Não está falando que é erro de permissão, mas mesmo se eu mudasse a permissão, ele não é o executável, ele não é uma coisa. E eu entendo por que não, né? Não faz sentido, por exemplo, esse m.o rodar, porque eu não sei o que é a f. Ninguém me disse ainda o que era a f, tá bom? Então, mas repara, alguma coisa aconteceu. O m.c, eu consegui produzir um m.o. Certo? Do m.c eu consegui produzir um m.o. Esse processo de ir do m.c para o m.o é o que a gente fala. Isso daí, de fato, é a compilação. Esse passo é o passo de compilação. Normalmente a gente chama tudo de compilação, mas esse, de fato, é o passo que é uma compilação. E esse ponto O é o nosso arquivo objeto. O é de objeto, certo? Dependendo do sistema que você for usar, eles pode usar uma outra extensão, pode usar de ponto .obj, sei lá, eu lembro que no DOS era obj, coisas assim. Mas no Windows eu imagino que seja ponto .o de novo, no Mac deve ser ponto .o. Isso aí é uma sinalização. Mas, detalhe, e esse ponto .o é só o nome que eu quis dar, né? Eu poderia chamar de m.bagaça. Ele não tá nem aí para isso, tá? Ele vai continuar com m.bagaça. É que não é uma boa ideia. Se você usa Se você usa... Aqui, ó. Se eu olhar o que tem agora... Opa. Se você olhar os arquivos, você vai ver um m.bagaça, um m.o e um m.c. Eu vou remover o m.bagaça. O negócio é que você pode até fazer gracinhas com as extensões, mas se você usa as extensões corretamente, o programa o compilador vai entender melhor o que você quer fazer, tá bom? O que está faltando agora? Está faltando... Bem, Pedro, me diga o que está faltando. Tá faltando a gente dar um jeito de dizer o que é a função F. Exatamente. Aí que vem a pegada que é o principal da aula de hoje, para falar a verdade. O ponto principal da aula de hoje. Eu posso dar esse F, eu posso dizer o que é o F para ele, certo? Mas eu não preciso dizer nesse arquivo aqui. Você imagina o seguinte, imagine que se você pegar um sistema minimamente grande, o sistema vai ter 10 mil linhas, 50 mil linhas de código, 100 mil linhas de código. O que você acha? Que é um arquivão com um monte de linhas de código dentro do arquivo? Não faria sentido. Você tem um arquivo com um monte de linhas de código dentro. Não faria, seria muito difícil de você lidar, até mesmo você compilar um arquivo enorme demoraria muito tempo. O que se faz é você quebra o seu programa em vários arquivos diferentes, tá? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos agora dizer como é que é o f, a função f, mas nós vamos falar isso em um outro arquivo, tá? Então eu vou criar aqui um outro arquivo, vamos chamar esse arquivo de, sei lá, L1.c. E o que a gente vai colocar no L1.c é só a função f. E aqui, ó, eu vou dizer que o f, ele retorna x vezes 42. Certo? Não tem main aqui. Mas não precisa ter main também, certo?
eu não tenho o include do stdio aqui, por quê? Porque a função f não faz I/O. A função f não tem scanf, não tem printf, não tem nada de entrada e saída, então ela mesma não precisa. O arquivo é só isso aqui, tá? E aí vamos ver, vamos compilar esse arquivo. Só que nós vamos compilar não para um programa. Vamos criar o L1.O, certo? Você lembra como é que é para compilar, para gerar o ponto .o? Você me ajuda aí, Pedro. GCC, Uhum. menos O, Menos O, daí o nome do arquivo que você quer colocar, L1.O, menos C, C, e o arquivo uhum. esse aí, que Certo. você dá o nome desse arquivo. L1.C, tá bom? Isso. Então, beleza. Agora, olha, o que eu tenho? Vamos ver? Tá, compilou, sem problema nenhum. Ah, professor, mas não tem um main. Todo programa não tem que ter um main. Cara, isso aqui não é um programa. Isso aqui é um objeto. É um objeto. É um ponto .o. Normalmente a gente fala ponto .o. Certo? Ele é um ponto .o, não é um programa. Por isso ele não precisa ter main. Todo programa tem que ter um main. Mas esse cara aqui não é um programa. Isso aqui é só um objeto. Tá bom? Um arquivo objeto. Um ponto .o. Beleza. E agora, se a gente olhar os comandos, o que a gente tem aqui, olha, nós temos o m.o, nós temos o l1.o e não temos nenhum programa ainda, tá? O que a gente vai fazer? Último passo, a gente vai criar o programa, certo? Pode falar, Pedro? Compor os dois programas. Linkar. Linkar. Vamos linkar os dois, tá bom? A gente usa o próprio GCC. Antigamente tinha uma biblioteca, um programa separado só para fazer a linkagem, tá? E no caso, o GCC usa esse programa, que é o LD. Então, o LD tem lá os parâmetros que você passa para poder fazer o LD, mas não precisa hoje em dia. Você pode usar o próprio GCC, o GCC sabe, se o cara está me passando um ponto C, o que eu tenho que fazer? Se ele me passa um ponto O, o que eu tenho que fazer? Então, o próprio GCC já vai fazer para mim. Então, o que a gente vai pegar agora? Vamos ligar, vamos fazer linkar os dois ponto .o e gerar o arquivo, o programa. Então, GCC, -o, prog, que é o programa que eu vou gerar. Só que ao invés de eu passar o ponto C, eu vou passar os ponto .o. Certo? Certo. Tá. Bem, vamos fazer isso aqui uma vez. Vou fazer agora, tá? Depois a gente vai fazer de novo, porque tem que ficar muito claro para vocês o que está acontecendo aqui. Eu vou gerar agora o programa, certo? E eu vou, olha lá, compilou sem nenhum erro. E agora, se eu pedir para ele listar, tem o meu prog aqui. O único problema é que, na verdade, o nosso main lá, ele não faz nada, né? Ele não imprime nada. Se a gente não imprime nada, a gente fica perdido, sem saber se ele fez alguma coisa. Vamos fazer assim, o f de %d é %d. E aí a gente vai passar x e y aqui, tá? Ó, eu vou compilar de novo o m.o. Compilei. Agora eu vou linkar de novo para gerar o programa. Gerei. Agora eu vou rodar o programa. Tá? Então vamos lá. Vou colocar um número aqui, número 5. O f de 5 é 210. Tá? Então vou pegar o f de 10 é 420. Tá bom? E olha só, de novo, quais foram os passos que a gente passou. A gente pegou um arquivo, compilou o arquivo e gerou o ponto .o dele. Esse arquivo aqui. A gente pegou o outro arquivo, compilou o arquivo e gerou o ponto .o dele. Certo? Pegou os dois ponto .o, linkou e virou o programa. E aí a gente roda o programa. Certo? Esse é o processo. O que acontece é que quando você passa o ponto C, o GCC ele faz isso para você. Quando você passa o ponto C, sem aquele menos C ali, ele está dizendo, olha, eu quero gerar um programa. Eu quero gerar um programa. Então, ele vai fazer todo o processo. Ele vai compilar e já gerar. Ele vai compilar e vai gerar, vai linkar, sem deixar os intermediários ali pelo caminho. Mas não é assim que a gente faz. Oi? Então ele sempre gera um objeto para depois transformar no programa, Exato. mesmo sendo um só programa. Exato, só que ele faz isso internamente. Porque se você não passou o traço C, ele está dizendo assim, esse cara não está interessado no objeto. Então ele só
ele pode gerar objeto internamente, ele nem deve criar arquivo. Se ele criar arquivo, ele cria um arquivo temporário e já transforma no programa e se livra do arquivo temporário, entendeu? Mas na prática ele fez compilação e linkagem também, tá bom? Ok, então nós temos esse programa aqui, nós fizemos o programa. Basicamente a gente fez o mesmo programa, um pouquinho mais complicado. As coisas vão ficar mais interessantes na próxima gravação. Vou parar que já tá com um tempinho já.